Buenas. Nessa sessão, a gente vai falar do VAR paramétrico, continuando a discussão que a gente já teve sobre o assunto, só que agora a gente vai trabalhar com a chamada expansão de Cornish-Fisher. Que bicho é esse? Seguinte, o VAR paramétrico, só para relembrar que a gente trabalhou, foi usando como parâmetro ou premissa que a distribuição dos dados, no caso, a gente está sempre usando retornos, taxa de retornos, segue uma distribuição normal. O que a gente vai fazer aqui é, na verdade, o seguinte: nem toda distribuição de retornos ou de dados segue uma distribuição normal. Então, como que a gente pode ajustar o nosso VAR paramétrico para tentar capturar de uma maneira melhor as diferenças que a gente tem nas distribuições, as diferenças em relação à distribuição normal? E aí que entra o VAR do Cornish-Fisher, ou melhor, a expansão de Cornish-Fisher. Que, na verdade, o que o Cornish-Fisher fizeram foi o seguinte: uma fórmula para a gente pegar o tal do Z de alfa, e que a gente tira lá, usa para fazer a padronização da distribuição que a gente tem para uma distribuição normal padronizada, e pega esse Z de alfa e transforma numa outra forma, ou melhor, faz uma adequação nele, um ajuste nele, para capturar outros detalhes ou outras características, melhor falando, da distribuição. Essas características são, em especial, a gente vai discuti-las, são justamente a simetria e a curtose. A simetria, porque a distribuição, normalmente, ela pode estar mais voltada para um lado ou para o outro, e a curtose, de uma maneira simples, está medindo qual é o achatamento daquela distribuição. Então, uma distribuição normal, por exemplo, ela é toda bonitinha, esticadinha, simétrica, e isso que a gente às vezes não encontra, e a gente pode ajustar, continuar usando o VAR paramétrico, só que ajustando para esses outros que a gente chama momentos. Momentos são características ali, medidas das características da distribuição de probabilidades, e a gente pode continuar usando essa fórmula, adequando, ou melhor, usando a fórmula do VAR paramétrico, só que adequando, ajustando o Z com a expansão de Cornish-Fisher. Então vamos ver isso daqui. Então, brevemente, recordando qual que é a nossa definição de VAR. VAR é a perda máxima que pode ocorrer dentro de determinado período, com determinada probabilidade, chance ou grau de confiança, em relação a um valor esperado. E aí a gente chegou até que a fórmula do VAR a gente pode escrever como o valor inicial vezes o retorno esperado menos o retorno, que vai representar justamente esse menor retorno que a gente obtém com uma dada probabilidade, e que vai estar atrelado a essa perda máxima aqui. E aí, outra fórmula que eu vou recordar agora é aqui a do VAR paramétrico. Então, a fórmula que a gente chegou, a gente partiu dessa mesma fórmula que sai lá da definição do VAR, fizemos toda aí a decomposição e chegamos aqui a essa fórmula do VAR paramétrico. Então, eu vou retomar esta fórmula aqui da seguinte maneira. Então, partindo que a gente tem uma distribuição normal dos retornos, isso é importante. A gente tem que o value at risk, o valor em risco, para um dado período, com certa chance, probabilidade alfa de um determinado ativo ou carteira ou investimento que a gente tem. Pode ser para uma dívida também, serve tanto para um lado para o outro. Investimento ou dívida depende da ótica de quem está olhando. A gente escreveu da seguinte maneira. Então, pelo desenvolvimento, é o valor inicial, ou valor de referência que a gente usa, vezes o Z de alfa, e vezes o desvio padrão
da nossa distribuição aí de retornos. E aí, eu vou até colocar aqui o nosso Z aqui com uma outra cor. Fiz um belo corte nesse Z aqui, né? Tá aí. É nesse Z aqui que a gente vai trabalhar com a expansão de Cornish-Fisher. Então, esse Z aqui originalmente sai de uma distribuição normal, que a gente escreve padronizada, que é média 0 e desvio padrão 1. E aí a gente vai transformar esse Z de alfa numa coisa que a gente vai chamar de Z de Cornish-Fisher. Então, vou lá escrever aqui, ó, o Z de Cornish-Fisher. Então, para colocar esse Z aqui de Cornish-Fisher, deixa eu ver aqui, que é uma fórmula grande. Então, vou chamar aqui Z de alfa e vou colocar um CF aqui de Cornish-Fisher. Esse Z de Cornish-Fisher, na verdade é o seguinte, a gente só vai substituir esse Z de alfa por esse Z especial. E aí, vou colocar a fórmula e depois explicar os parâmetros da fórmula. Então, esse Z aqui, a gente parte do Z de alfa, então tem aqui, ó, é o Z de alfa, mais aqui o Z de alfa ao quadrado, menos 1, que multiplica aqui o parâmetro S dividido por 6, mais... fiquem tranquilos, eu não sei essa fórmula de cor, eu estou lendo aqui, copiando, porque, pelo amor de Deus, só alguém que trabalha o dia todo com essa fórmula vai saber de cor. Então, Z de alfa ao cubo, menos 3 vezes Z de alfa. Veja que está tudo escrito em relação ao Z de alfa, então essa expansão faz o ajuste do Z de alfa original, usando outros parâmetros próprios da distribuição, que são esses parâmetros aqui, ó, o S e o K, que a gente já vai destrinchar aqui, vai ficar mais claro para vocês. Tudo isso menos 2 vezes o Z de alfa ao cubo, menos 5 vezes o Z de alfa, vezes o S, que é a simetria, Skewness, ao quadrado. Então, tá aqui. Espero não ter pulado nada aqui desses parâmetros. Deixa eu conferir rapidinho aqui. Tá. Pronto. Tá aqui esse Z. E aí vem a coisa. O que são esses parâmetros S e K? Então, colocar aqui o S, o parâmetro S, é o que a gente chama de skewness, ou, em português, assimetria. O que é assimetria? É o seguinte, quando eu olho uma distribuição aqui de probabilidades, então, vou colocar aqui, ó, fazer um desenho de uma distribuição, vou colocar mais de uma aqui. O que acontece? Eu tenho essa distribuição, vou colocar aqui uma normal, uma distribuição normal teria
esta cara aqui. Mais ou menos, não está perfeita, mas é só para vocês entenderem a ideia do que é o skillness. Espera aí que eu coloquei aqui, skillness, são 2 S aqui, ó. Agora sim, skillness. Olha, assimetria. Já criei uma assimetria aqui, ó. Tem 2 S de um lado e um do outro. Então, agora já... Então, isso seria a distribuição normal. Então, essa seria uma normal. Só que quando a gente vai lá no dia a dia, o que a gente pode encontrar? Pode encontrar uma distribuição que está mais para um lado e mais para o outro. Então, vou colocar aqui, ela pode estar balançando mais para lá do que para cá. Então, pode estar virada mais para cá. Se ela está virada mais para cá, quer dizer que elas têm essa carinha aqui, ó. Por exemplo, não está a coisa mais linda. Então, ela pode, ao invés de estar aqui, ó, simétrica, a distribuição normal, justamente, ela é simétrica. Quer dizer, se eu cortar a distribuição normal pela metade e fizer passar para o outro, ela vai casar. Aqui não, eu tenho uma assimetria. E nesse caso, a gente chama de assimetria positiva. Então, esse é o nome que a gente dá quando a distribuição tem essa característica. Ela tá assimétrica, é assimétrica, ou seja, se eu cortar na metade aqui, ó, você vê que de um lado ela está mais magrinha, do outro ela está mais cheinha. Então, isso é o que se chama assimetria positiva. E eu também tenho o contrário. Então, pode ter aqui, exagerando também, aqui ela está mais virada para cá do que para lá. Então, é uma assimetria que a gente chama de assimetria negativa. Então, tá aqui, ó. Se eu cortar aqui, ó, vocês estão vendo, ó, por exemplo, aqui na metade, ela tá mais fininha para cá e tá mais cheinha para o outro lado, ou menos palhada. Podemos pensar assim também. Então, a simetria é a medida, ou skillness, essa medida S, ela mede justamente mais para um lado para o outro que a nossa distribuição está. O outro parâmetro que a gente tem esse é um nome que eu acho horroroso, que é chamada em inglês de, o parâmetro é kurtosis. A tradução que se usa por aí também é maravilhosa, kurtose. Não me xinguem, não fui eu que criei. Mas a ideia disso daqui é, entre aspas, mediu, vamos dizer, o achatamento Então, vou colocar até entre aspas para os meus amigos estatísticos não ficarem bravos comigo, mas a ideia dele é você tentar medir quão espalhada está essa distribuição. Então, eu tenho, por exemplo, uma distribuição simétrica ali, eu tenho aquelas que estão assim mais concentradas e aquelas que vão espalhando mais. E a ideia da kurtose é justamente isso. Então, colocando aqui, fazendo um desenho, eu teria aqui, vou colocar aqui uma distribuição normal. Vamos ver se eu consigo fazer mais ou menos. Essa aqui eu já fiz. Já não saiu 100% igual, mas vamos ver se eu consigo terminar melhor. Opa, aqui. Então, esta aqui é a distribuição normal, que é a nossa referência. Inclusive, que a gente usa para medir, é mais para um lado, mais para o outro. E essa distribuição, a distribuição normal, ela ganha um nome.
ela é chamada de, no caso, quando a gente fala de curtose, de mesocúrtica. Então, esse é o nome que dá para a distribuição normal. Ela que na referência é mesocúrtica. Aí você tem aquela distribuição que é um pouco mais achatada. Então, a mais achatada aqui. Tá, fazer mais achatadinho aqui. Estou tentando caprichar, hein, pessoal? Não fiquem. Até que ficou ok. Essa daqui é mais achatada. Então, esta aqui, ela já ganha o nome. E repare que parece um platô. Então, até dica para você tentar guardar. Essa que parece um platô aqui, ó, que é como se pegasse a distribuição normal, desse uma empurrada para baixo aqui, é a chamada platicúrtica. Cada nome lindo. Para quem está procurando nome para filho, vai ser pai, mãe, em breve e tal, já tem coisa. Ó, Platicúrtico da Silva. Nome bonitinho aqui para dar. Mesocúrtico Rochman. Esse nome aqui, aí se transforma em inglês. Em inglês, então, é melhor ainda. Que aí já tem uns Y aí no meio e tal, que aí a coisa vai ficar bonita. Então, essa é uma platicúrtica, e o nome assim, o truque é platô, como se fosse um platô. É como se você dá uma achatada nessa distribuição aqui normal. Empurrou ela para baixo. E agora segurem que tem a última parte aqui, a última delas, que essa é o seguinte. Essa é um pouco, essa é menos achatada. Então, tá aqui. Essa aqui é o que a gente chama de leptocúrtica. Não precisa decorar esses nomes, tal. Estou só comentando, só para vocês entenderem assim. Ó. A leptocúrtica, eu estou assim, é como eu pegasse e empurrasse a normal e ela ficasse aqui mais para cima e a outra eu estou achatando. Então, essa é a ideia da curtose. Só que aí é o seguinte, entendam o que fez o nosso amigo aqui, nossos amigos Cornish Fisher. Eles tinham a distribuição normal com esse Z, e aí eles pegaram e foram agregando outros. A simetria, a curtose, são outros momentos, outras características da distribuição. Então, eles foram desenvolvendo aqui uma expansão onde vai adicionando os momentos. Então, a gente já tinha a característica da distribuição normal, adicionou mais uma característica que é a simetria, aí eles adicionaram outra característica que é a curtose, só que a curtose e a simetria, elas também têm uma interação entre si. E aí, essa última parte faz o ajuste, justamente como se fosse, entre aspas, uma interação entre elas. E aí eu consigo já calcular um Z de alfa para distribuições que têm formas diferentes. Então, são um pouco mais achatadas e viradas mais para o lado. E aí é legal. Aí eu posso usar tudo que eu já usei, por exemplo, meus modelos que foram construídos com VAR paramétrico e montei dessa maneira, eu posso continuar usando da mesma forma. A única coisa que eu vou fazer é substituir o Z de alfa por esse Z de alfa com Cornish Fisher. Veja que eu ainda tenho que calcular o Z de alfa, então ainda não foge disso, não perco isso. Só que agora preciso calcular a simetria, a curtose. Eles têm umas fórmulas assim que não são as mais bonitinhas para ficar colocando aqui, mas só para discutir com vocês e explicar isso, a gente tem para distribuições de probabilidades, a gente tem
momentos. Então, o momento de uma distribuição é uma característica. E lembre-se, quando a gente fala de VAR paramétrico, eu estou falando de colocar parâmetros. Então, no primeiro que a gente viu, os parâmetros que eu precisava são aqui, a média e o desvio padrão. Tendo a média e o desvio padrão, esses dois parâmetros, eu já consigo desenvolver, ou melhor, construir a distribuição, sabendo que ela é normal. Agora, eu vou informar outros momentos aqui. Então, quais são os momentos que a gente tem aí numa distribuição de probabilidade? São os seguintes. Eu tenho o primeiro momento que é conhecido é a média. Então, no nosso caso, a gente chama de retorno esperado, tá ok? É o que a gente vem usando por aí. O outro momento que se usa é a variância. Esse é o segundo momento da distribuição. Esse é o primeiro momento, esse aqui é o segundo momento. Lembrando que o desvio padrão sai da variância. O desvio padrão é raiz quadrada da variância. Então, e a variância, uma fórmula de calculá-la é justamente da seguinte maneira. Eu pego os retornos, subtraio o retorno esperado e elevo esse ao quadrado. Então, está aqui. Vou fazer aqui com colchetes para diferenciar. Pronto. Esse daqui é o segundo momento. Pega os retornos que a gente tem da distribuição, subtrai deles o retorno esperado e eleva ao quadrado. Lembrando que daqui eu tenho que o desvio padrão é a raiz da variância. Raiz quadrada da variância. Então, quando eu falo do desvio padrão ou da variância, estou falando lá aqui do segundo momento que descreve uma distribuição. Então, a distribuição normal, eu só preciso de dois momentos, duas características principais para descrevê-la. Outras distribuições, eu vou precisar informar qual que é a simetria, que seria o terceiro momento. E olha que interessante, a fórmula dela é calcular aqui, ó, o valor esperado, a esperança do retorno menos o retorno esperado, que seria a nossa média, só que agora eleva ao cubo. Tá ok? Então, veja que aqui, o segundo momento, o terceiro momento, está ligado até aqui com essa fórmula que a gente está mostrando. De novo, não vou abrir essa fórmula, quem quiser depois procure lá nos livros de estatística. Esse é o terceiro momento. E o último momento aqui, você pode colocar vários momentos aí para descrever uma distribuição de probabilidades, mas com esses 4 aqui já está bom. Então, o último momento, pega o retorno menos o retorno esperado. Só que agora, se esse aqui é o primeiro, aqui é como se fosse elevado a 1, aqui é o quadrado, aqui é o cubo, aqui o que eu vou fazer? Elevo a quarta, está aqui o quarto momento da distribuição. Então, está aqui, com esses 4 momentos, ou características, são características da distribuição de probabilidades, da distribuição de frequências aqui, a gente já consegue descrever mais, não somente a normal, mas justamente colocar essas outras características, simetria, está achatado, menos achatado, mais para um lado, mais para o outro. Por que é importante isso? Quem está mais para o lado aqui, por exemplo,
pode estar perdendo mais dinheiro, tem retornos mais negativos, aqui tem retornos mais positivos, tá certo? A mesma coisa aqui, quem está mais achatado, então você vai ter uma dispersão maior aqui dos dados, tá ok? Não está tudo concentradinho. Então, tudo isso vai ter, assim, tem impactos na hora que a gente vai fazer as análises e até as escolhas, a tomada de decisão de investimento. Por isso é importante isso. Muito bom. Então, essa aqui é a fórmula do Cornish-Fischer. O que ela captura, e é importante entender principalmente isso, o que ela captura, que outras características ela está pegando. Não somente a média e a dispersão, mas também se está mais achatada, menos achatada, mais para um lado, mais para o outro, que é importante para descrever diferentes características da distribuição. Então, quero fazer uma conta com vocês. Vamos lá para o Excel. O que vocês estão vendo aqui é aquela planilha que eu usei para fazer o cálculo do VAR paramétrico. Olha aqui, ó. É a mesma planilha, inclusive, que eu usei para depois exemplificar o VAR histórico. Relembrando aqui o VAR paramétrico, o que eu faço aqui? Eu pego justamente como a fórmula que eu coloquei no papel. Eu pego aqui, eu defino o alfa, com alfa eu tiro o z do alfa, que sai da distribuição normal 0,1. Pega o valor inicial, que é o 100, e multiplica o 100 vezes z do alfa vezes o desvio padrão. Agora, o que a gente vai fazer é exatamente a mesma coisa. É usar a mesma fórmula, só que agora eu vou usar o z do alfa do Cornish-Fischer. Então, a fórmula vai ser basicamente a mesma. Eu só vou puxar isso aqui para baixo, pessoal, para a gente ter mais espaço. E aí eu vou colocar aqui, ó. Eu vou até copiar aqui, ó. Esse daqui. E aqui eu vou copiar essa fórmula aqui do VAR paramétrico. Vou usar outra cor aqui. Fazendo dessa maneira, só para vocês perceberem, olha, a gente está partindo da mesma coisa, entendeu? Não é que estamos criando um bicho diferente aqui. Então, vou usar essa cor aqui. Então, esse Z de alfa de Cornish-Fischer. Então, esse a gente vai calcular. E aqui, esse VAR paramétrico, veja, eu vou usar a mesma fórmula, só que é o seguinte, ó, então deixa eu adequar aqui a fórmula, eu pego aqui, deixa eu subir aqui os parâmetros, o desvio padrão está aqui, o Z eu vou pegar de Cornish-Fischer e o valor inicial está aqui. Então, veja que é o mesmo cálculo do VAR paramétrico que a gente tinha feito antes, eu só vou substituir, não vou pegar o Z do alfa, vou pegar o Z de alfa de Cornish-Fischer, tá ok? É só isso. E ainda vamos usar, então, tá aqui, vou colocar aqui, pronto, Z de alfa, Cornish-Fischer. E esse VAR paramétrico eu também vou chamar de VAR de com barra expansão de Cornish-Fischer. Pronto. E agora eu vou aplicar a fórmula. Então, pego aqui, começo dela, pego o Z de alfa, mais Z de alfa aqui elevado ao quadrado, menos 1, vezes, fecha parênteses, vezes, agora, a função que calcula a assimetria chama distorção. Eu tenho duas, sem nada e a ponto P. Esse é um cuidado que vocês têm que tomar. Eu sempre usei nas fórmulas que estamos usando as versões de variância, desvio padrão, ponto P quer dizer da população. Poderia usar outro? Usar outro é o amostral. Então, tudo bem, pode usar amostral. Só que a única coisa,
Se vai usar a população, usa para todos população. Se for usar amostral, usa todos amostral. A menos que sejam casos especiais que justifiquem usar, você misturar uma coisa com a outra. Tá ok? Caso contrário, seja coerente. Se está pegando as fórmulas da população, use as fórmulas da população. Então, aqui eu vou calcular a simetria, então marco aqui os retornos. Aqui, pronto, já marquei. Volta aqui para a fórmula. Então, está aqui a simetria dividido por 6. Essa fórmula vai ficar grande aqui. Mais, abre parênteses, o z de alfa elevado agora ao cubo, menos 3 vezes o z de alfa. Vê que a gente usa o tempo todo o z de alfa. Então, a gente não joga nada fora. Vezes. E agora eu vou usar a função curtose. Ela chama também curte de curtose. E também pego a função e marco aqui todos os retornos. Afinal, eu tenho que calcular a simetria ou distorção dos nossos dados, assim como a curtose também dos dados que a gente tem, que no caso são esses retornos aqui da taxa de câmbio, que é o nosso exemplo. Tudo isso dividido por 24. E aqui, ufa, estamos chegando no final aqui. Menos o z de alfa elevado, aliás, 2 vezes. O problema dessas fórmulas grandes que dá um medo de, às vezes, esquecer alguma coisa. Por isso, sempre é bom conferir. 2 vezes z de alfa elevado ao cubo, menos 5 vezes o z de alfa. É isso. Aí não tem nada de elevado. Vezes, aí, finalmente, a simetria de novo. O Excel resolveu chamar de distorção. Distorção.p. Vou marcar de novo. Eu poderia até ter colocado em outra célula o cálculo da simetria e da curtose, mas deu uma preguicinha, resolvi fazer aqui. Só vou colocar mais um parênteses aqui. Eu vou elevar esse termo ao quadrado e divide por 36. Pronto. Moleza. Está aí a fórmula do z de alfa ajustado, ou seja, usando a expansão de Cornish-Fisher. Que é aquela fórmula que a gente fez ali no papel. Tá certo? A gente não fez, na verdade, a gente copiou e está usando agora. E aqui eu dou Enter. Quando eu der Enter aqui, o z de alfa já está na fórmula do var paramétrico, que a gente ajustou aqui. Então, está aqui, ó. Esse é o cálculo do var paramétrico usando aqui a expansão de Cornish-Fisher. Vou colocar até numa cor diferente aqui. Vamos ver aqui, cor da destaque aqui. Vou fazer o seguinte. Colocar aqui. Não, vou mudar o fundo. Colocar Pronto. Então, veja o seguinte. O var paramétrico, ou melhor, o var paramétrico com expansão de Cornish-Fisher deu 6,75, ou seja, está dizendo que a pena é um pouco maior, então a gente já está vendo o seguinte, ó, a distribuição não é exatamente uma distribuição normal. Que a gente já tinha capturado isso quando a gente calculou o var histórico, que deu um var diferente, 6,34. Mas o var do Cornish-Fisher deu maior, então ele errou mais que o histórico? Não, o histórico é o que aconteceu. O var paramétrico, ele, no caso, o primeiro ali, que vocês estão vendo o valor de 6,65, parte da premissa que a distribuição de dados é uma distribuição normal. O que a gente, se olhar o var de Cornish-Fisher, não deu igual. Então, assim, não deu muito diferente, mas não deu igual. Quer dizer, a nossa distribuição provavelmente não é normal, tá certo? E o var histórico está mostrando o seguinte, olha, talvez nenhum nem outro sejam as melhores medidas. Então, precisa dar uma estudada melhor na distribuição de dados. Também é o seguinte, a gente está só com 24 meses de dados, que é muito pouco. É só para exemplificar isso.
O ideal é vocês trabalharem com uma quantidade de dados muito maior. Então, centenas, milhares de dados. Quanto mais você tiver informação, melhor serão os dados para montar as distribuições e as características, média, desvio padrão, curtose, assimetria, que a gente vai poder usar para fazer análise e fazer as projeções e a gestão dos riscos. Muito bom, pessoal. Então veja que essa é bem tranquila. O cálculo VAR paramétrico com a expansão de Cornish-Fisher, o legal é que a gente aproveita tudo que a gente fez com o outro, só que aí pode agregar mais informações, mais características da distribuição de probabilidade, o que pode compensar, por exemplo, no exemplo que a gente viu, que a gente estava olhando, olha, em relação ao VAR paramétrico, só considerando distribuição normal, a gente podia estar subestimando um pouco o risco. E aí é aquela coisa, acho que estou correndo o risco 6,65, na verdade o risco é 6,75. Então, fala, opa, o valor para vocês pode parecer pequeno, mas pense no mercado financeiro que se trabalha com milhões de reais, dólares, bilhões às vezes. Então, um pequeno erro aí é muito dinheiro que se perde ou risco que se corre indevidamente, ou que um excesso de proteção que você às vezes está fazendo para suportar esse risco. Muito bom. Depois pratiquem, refaçam os cálculos e tal, pegam os seus dados para trabalhar e vocês vão ver que, como a gente fez aqui, que é algo bem tranquilo para a gente pôr em prática. Até mais!